Eu já participei de um grupo mediúnico pela internet. Isso não é um problema, de um grupo mediúnico fechado, não exposto ao público, é lógico, né? Isso não é um problema. Tem dificuldades por conta das questões tecnológicas, inclusive. A internet pode falhar, você pode ter problemas ali, então você tem que tomar alguns outros cuidados. Esse grupo foi começado por algumas pessoas, né, que tinham mediunidade. Uma delas tinha uma mediunidade de psicografia que se desenvolveu em psicofonia depois, muito boa. Uma faculdade muito boa. Só que, de novo, mediunidade não depende de conhecimento e não depende de moral. A capacidade mediúnica não depende de moral nem de conhecimento, certo? Só que para ser utilizada adequadamente depende, né? Comecei a participar ali, comecei a querer ajudar. Eles me chamaram, né? E eu falei, bom, então vamos atuar, vamos ajudar. Tive contato ali, através da mediunidade dessa pessoa, com, alegadamente, 2 espíritos diferentes, aos quais, né, estavam em sofrimento, tinha ali ideias falsas, e eu busquei auxiliar, busquei da maneira que eu pude, né, tentar demonstrar coisas importantes. E aí veio aquela questão, poxa, mas a gente não é só ficar assim, não é só ficar chega quem quer. A gente precisa começar a evocar também. Evocar qualquer um? Não, principalmente num grupo inicial. Precisa ter conhecimento para isso. Mas vamos então buscar, vamos perguntar, né, evocar o grupo, o espírito guia do grupo, vamos perguntar, a gente pode evocar esse espírito de novo? Eu quero saber como é que ele está. Ter um diálogo para saber como é que isso foi para ele, né? Não. Aí elas, né, começaram, não, aqui evocação a gente não faz, porque papapá. Mas, gente, peraí, a evocação ela é necessária, inclusive Kardec coloca no livro dos médiuns que a comunicação espontânea só deve ser praticada nos grupos que tenham conhecimento e muita experiência nessa prática mediúnica. Então, a gente precisa começar a fazer isso. Eu cheguei a fazer um documento, eu escrevi perguntas que eu queria fazer ao espírito guia do grupo, e aí quando a gente começou a falar sobre isso, começou a ter resistência. Nessa resistência, no meio dessa resistência, começou a acontecer assim, a pessoa me falava uma coisa por vídeo, né? Me falava uma coisa aqui ao vivo, e quando ela ia escrever, ela escrevia outra. Ao ponto dela contrariar totalmente o que ela tinha dito e o que os próprios espíritos realmente bondosos, né, superiores, tinham dado ali de indicação para ela anteriormente. O que aconteceu ali? Por falta de conhecimento, por falta de comprometimento, do entendimento do papel de um organismo, que é um grupo mediúnico, onde cada célula precisa estar conversando com a outra, comprometida com a outra, num trabalho unido, sem dar margem à vaidade, ao orgulho, a tudo mais, elas começaram a se submeter ao domínio de espíritos, a se fascinar, e isso jogou esse grupo abaixo. A gente chegou ao ponto, foi assim, quando eu falei, vamos praticar a evocação, elas simplesmente disseram, em texto, né, não foi só isso. Tudo começou quando, em uma das comunicações, eu fiz a gravação, eu fiz a transcrição da gravação, que é o correto a se fazer, e ali começamos a analisar o que foi dito. Por que o espírito disse aquilo e tal? Como Kardec fazia? Quando eu fiz isso e apresentei, veio um textão dizendo em um ponto assim: eu não permito que minha imagem ou meu áudio sejam gravados, transcritos e tudo mais, e que isso seja colocado em análise de qualquer forma. Opa! E ela contrariou o que ela estava me dizendo ao vivo. Depois, quando eu confrontei, não é isso. Não, pode sim fazer. O que foi isso, gente? A atuação de um espírito obsessor. Isso é grave. Quando o espírito se viu colocado sob o escrutínio, quando ele viu o que ia acontecer, dominou. E não, isso aqui não vai. Aí começou todo o negócio. Não, gente, espera aí. Isso aqui
precisa ser feita a evocação, precisa ser feito o questionamento, a gente precisa fazer essa análise, a gente precisa disponibilizar para nós essa análise, e depois de feita essa análise, com o anonimato necessário dos médiuns, porque ninguém deve expor os médiuns, certo? Ninguém deve expor os médiuns. A gente pode, inclusive, publicar o resultado dessas análises no nosso site, para que outras pessoas possam ver isso, se inspirar. Não pode publicar não. Não pode publicar porque o que a gente quer é publicar um livro depois. Então, começou a acontecer ali um trabalho de manipulação ao qual elas se submeteram. Infelizmente, isso chegou a ponto de gerar um desgaste muito grande. A gente conversou muito, falamos muito ali, não entenderam, não quiseram entender, e eu simplesmente falei, bom, então eu vou sair do grupo, né? Eu não vou forçar vocês a uma coisa que vocês não querem, vocês sigam com o seu livre-arbítrio, mas eu não posso continuar participando de uma coisa que eu não acredito estar certa. E eu saí do grupo. Isso aqui, gente, eu coloco porque fica como lição para vocês. Vocês precisam entender isso. Isso é um trabalho extremamente sério. Se envolver com mediunidade é uma coisa extremamente séria. E ela começa pelo fato de que se o dito cujo do indivíduo, começa a ficar bravo, mas se o dito cujo do indivíduo escolheu nascer com mediunidade, não é porque ele é o maioral, e também não é porque ele está pagando débito nem nada disso, mas é porque ele viu nisso uma coisa importante para ele atuar no bem, enquanto ele mesmo aprende. Só que depois vem o peso das coisas aqui da matéria e o indivíduo começa a se fazer cego para essas coisas, quando as comunicações mediúnicas têm que ser, em primeiro lugar, aproveitadas pelo próprio médium. A gente estava estudando isso daqui esses dias no livro dos médiuns. Os espíritos, muitas vezes, falam através do médium coisas que deveriam servir para ele, mas ele não aproveita, né? E isso é uma coisa da qual ele vai se arrepender bastante.